Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos abrir a palavra em 1 Coríntios capítulo 12, por favor. 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero ler nessa noite dos versículos 12 até o 31. Primeira Coríntios 12, a partir do versículo 12, diz assim: Mateus, me ajuda aí, está um pouco alto, tá? Não sei para você está alto, aqui para mim está. Não está não? Então é só aqui. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho, não sou do corpo? Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu na igreja, primeiramente os apóstolos, segundo lugar os profetas, em terceiro lugar mestres, depois cooperadores, operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Pode se sentar, por favor. Se você ler 1 Coríntios 3, você vai ver que a igreja é comparada a uma família, a um exército, a um templo e uma noiva. A figura predileta usada por Paulo para descrever a igreja é o corpo. Por que Paulo tem predileção dessa figura? Porque ela é uma das mais completas para descrever cabeça, corpo e membros. É isso que nós vamos entender nessa noite. Cabeça, corpo e membros. Há três coisas nesse texto. A primeira que nós vamos ver é a unidade do corpo. Os versículos 12 e 13 nos falam da unidade, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só batismo todos somos batizados, não é o batismo da água, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmãos, o corpo é um, e a principal característica do corpo é a unidade. Todos os que creem são um, fazem parte de um corpo, da mesma família, do mesmo rebanho. Essa unidade não é denominacional nem organizacional, é espiritual. Espiritual. Confessamos o mesmo Senhor, dependemos do mesmo Deus e experimentamos o mesmo batismo. Há dois fatores que mantêm a unidade do corpo. O primeiro é o sangue. Sangue. Não o nosso. Sangue. Nós vamos pensar nessa noite sobre o nosso corpo. O nosso corpo. Pode ser difícil estabelecer a unidade entre meus pés e minhas mãos e os meus rins. Contudo, o mesmo sangue alimenta esses membros e todos os outros. Esse sangue, ele fornece vida aos membros, e se impedirmos o sangue de chegar a alguns deles, eles morrerão rapidamente. Pergunta: o que nos torna membros de um corpo? É o sangue. Que sangue? De Cristo. Sangue do Cordeiro. Assim como o sangue é o elemento que unifica o corpo, e o sangue de Cristo nos torna um. Ninguém, escute isso, ninguém pode fazer parte da igreja, a não ser por meio da expiação, da obra da redenção e operada pelo sangue de Cristo na cruz. O que nos torna um é o sangue dele, sangue de Cristo. Segundo fator que mantém o corpo unidade, é o Espírito. É o Espírito do versículo 13, não é o nosso Espírito, é o Espírito Santo. Espírito Santo. Paulo diz assim: pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, um só. Quem enxertou você no corpo foi o Espírito Santo. Você foi batizado e introduzido no corpo pelo Espírito. Ele regenerou você, mudou sua vida e converteu o seu coração. Espírito Santo. Se não está em nós, está nele. Eu não posso mudar-me. Vem dele. Vem do Espírito. Agora, preste atenção em algo aqui. Um membro do corpo pode ser mais cheio do que outro membro, mas nenhum membro está sem o Espírito. Todos têm. Romanos 8, Paulo diz que se eu não tenho o Espírito, eu não sou dele. Então eu sou dele. Porque todo aquele que está no corpo, Cristo cabeça, corpo, tem o Espírito. Que Espírito? Santo. Espírito Santo. É desse Espírito que eu estou falando. Agora, ser batizado pelo Espírito Santo significa pertencer ao corpo de Cristo. Agora, ser cheio do Espírito Santo significa que o nosso corpo pertence a Cristo. Uma coisa é estar outra coisa é fazermos parte dele.
Todos temos. Mas talvez não estamos cheios. Então uma coisa é você ter o Espírito, outra é o Espírito ter você. Uma coisa é você ter o Espírito Santo residente, outra é ter o presidente. Uma coisa é você ter o Espírito, outra é o Espírito ter você. São coisas opostas. Você está cheio? Estamos cheios? Estamos cheios ou vazios? Ou cheios ou vazios? Ou você está cheio do Espírito ou vazio dele? A unidade da igreja é espiritual. Você é um com qualquer irmão de qualquer denominação, em qualquer lugar do mundo. Esse é o corpo. Estou falando de igreja local, estou falando de corpo. Uno. Um. Essa unidade não é criada na terra, mas no céu. É lá. Essa unidade vem de lá, não vem daqui. Ela não é feita pelo homem, mas por Deus. Todos aqueles que creem em Cristo, de todos os lugares, de todos os tempos, são um. Um. Todos fazem parte da mesma igreja, do mesmo rebanho. E louvado seja Deus por aquele rebanho. Essa é a unidade. Essa unidade é feita pelo sangue do Cordeiro e pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, vamos ver agora a diversidade do corpo. Aqui começa a ficar interessante o texto. Eu aprendo duas coisas sobre a diversidade. A primeira está no versículo 14. O corpo, embora um, ele tem uma grande diversidade de membros. Olha o 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Muitos. O que torna um corpo bonito e funcional é o fato de ele ter seus membros trabalhando harmoniosamente, distribuídos e todos trabalhando juntos para o bem comum. Os membros do seu corpo trabalham para o bem comum. Qual é? Da vida. Todos os membros do seu corpo, esse aí que você carrega, trabalham para um bem comum. Qual é? Fazer que as coisas funcionem. Assim é a igreja. Cabeça, corpo de Cristo. Mas dentro do corpo existem muitos membros. Muitos membros. Os membros do corpo são belos quando são distribuídos com proporcionalidade. Irmãos, a analogia aqui do corpo é clara. Assim como o corpo humano com seus vários membros foi criado para funcionar bem, assim a igreja, com seus numerosos membros bem dotados, devem ter um desempenho harmonioso. Todos os membros trabalhando para um bem comum. Bem comum. Qual é o bem comum da igreja? Fazê-la funcionar, girar. Se um membro do seu corpo parar, talvez você ainda viva, mas com dificuldade. Assim é a igreja. Cabeça, quem é o cabeça? Não é o pastor, cabeça é Cristo. Qual é o corpo? É o místico de Cristo, espalhado em todos os lugares, de todos os tempos, de todas as raças, de todas as etnias. É o corpo de Cristo. Quem são os membros? Nós. Você que está aqui. Eu. O Jaime é membro.
A irmã Silvia é membro. Luciana membro. Carlos membro. Marcelo membro. Irmã Dalcimar membro. Irmão Altevir membro. Pastor Adir membro. Beth membro. Felipe membro. Somos membros desse corpo, o qual Cristo é o cabeça. Membros. Todos somos. A beleza do corpo está em duas coisas: diversidade e proporcionalidade. Diversidade e proporcionalidade, todos trabalhando para um bem comum, vida. Vida. Segundo, os versículos 15 ao 20 nos mostra que o corpo precisa das diversas funções do membro para sobreviver. Irmãos, olha o que Paulo diz aqui. Talvez você nunca tenha ouvido e nem entendido. Ouvido sim, que o pastor Eloy já pregou e os outros pastores também, aleluia. Mas, olha o 15. Se disser o pé porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo olho fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Onde? Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Vamos pensar em algo comigo? Imagine que você esteja caminhando por uma rua e na sua direita você vê um pé de manga. Seu olho vê a manga. Contudo, não basta o olho ver. Você tem que usar a mão para pegar. Você tem que usar a boca e os dentes para mastigar. Você precisa usar o esôfago para engolir. Você tem que usar o estômago para triturar. Ou seja, você precisa de toda uma máquina funcionando para que aquela manga possa nutrir você e atender a sua necessidade. Assim é a igreja. Da mesma forma, igual. Ela é um corpo. Pensa no corpo. Ela é um corpo. E nós precisamos ajudar uns aos outros. Isso é igreja. Isso é igreja. Olho, ouvido, olfato, boca. Cada um fazendo a sua parte. Mãos, pés. Cada um faz sua parte. Para quê? Para o bem. Que bem? Comum. Do corpo. Que corpo? Nossa igreja. Se eu cortasse o meu braço e o colocasse do lado, ele não deixaria de ser meu braço. Porém, ele não tem utilidade no corpo. Que corpo? Primeiro o meu, depois de Cristo. Estão entendendo? Isso aqui é profundo. É o meu braço, está aqui do lado. Ele seria o meu braço, só que ele não valeria nada no corpo. O membro que Paulo está falando aqui, ele só tem valia à medida que está inserido no corpo e na proporção que ele trabalha para o bem comum do corpo. Se eu não trabalho, eu não tenho utilidade. Understand? Não tem utilidade. Se eu tenho uma mão, mas a mão não trabalha, ela é inútil. É inútil. Se eu faço parte de um corpo e eu não trabalho para o bem comum do corpo, que corpo? Igreja, local. Se eu não trabalho, eu não tenho utilidade no corpo. Resumindo em miúdos, é hora de levantar do banco e fazer. Trabalhar. Work. Trabalhar. Trabalhar. Eu preciso fazer.
Nós precisamos trabalhar para o bem comum do corpo. Que corpo? Igreja. Igreja. Quantos aqui viraram o ano e pensaram, é mais um ano de banco? Quem pensou? Mais um. Você acredita que alguns irmãos já entraram em 2022 pensando em desistir? Não vou parar. Esse ano eu paro. E ainda diz, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Muitos membros. Irmão, você só tem valia aqui se for útil. Se estiver fazendo algo. Algo. Em nome de Jesus, que o Espírito fale com você essa noite. É hora de levantar, não de assentar. É hora de trabalhar. 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 Terceiro, Paulo fala agora de mútuo, de mutualidade. Paulo exorta a igreja em 5 questões importantes. A primeira, os versículos 15 e 16, Paulo vai nos alertar do perigo do complexo de inferioridade. Olha o 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Olha, isso aqui é tão real que tem gente aqui assim nessa noite, e eu louvo a Deus por isso que você está aqui para ouvir. Você fala assim, eu não tenho esse dom, eu não sou útil, eu sou inferior. Olha, eu não tenho tal dom, então eu vou ficar no banco, é melhor, eu sou inferior. Quantos aqui tem complexo de inferioridade? Não levanta a mão. Ô Jaime, sabe aquela frase da roça que eu não presto para nada? Alguns dizem isso. Eu não valho para nada. Nossa, tem pessoas dentro da igreja aí que são especiais, são quase voadoras celestiais. O meu dom, não, eu sou inferior. É melhor eu ficar no banco. Quando alguém reclama de não ter esse ou aquele dom espiritual, ele está questionando contra a própria sabedoria de Deus. Irmãos, eu passei por uma igreja e vocês vão saber qual é, que eu e a Luciana fomos esmagados por não falar línguas. Você não foi batizado, você não sei o quê, e você não sei o quê, e você não sei o quê. Olha, você precisa nascer de novo. Olha, você precisa falar esse dom, você precisa ter esse dom. Ore, 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 busque. Começa a falar com a língua enrolada que vem. Enrola a língua, enrola que vem, enrola. Enrola, mas você precisa de tal dom. E se você não tiver, você está excluído. Você não faz parte. Eu cheguei a ouvir, a Luciana está lá na porta. Sabe o que eu cheguei a ouvir de um líder? Ah, irmãos, eu já passei cada coisa. Vamos fazer o seguinte: é melhor se você sair da nossa denominação, porque você não dará certo aqui. Eu falei, não é possível que eu estou ouvindo isso. Eu deveria ter gravado, aí eu colocava aqui para vocês ouvirem. Ouçam o que o líder me disse. Olha, você não tem esse dom, é melhor você voltar de onde você veio. Você prega muito bem, você fala grego, você fala hebraico, você fala alguns idiomas, mas você não é bem-vindo aqui, porque você não tem tal dom. Então, achata-o e mata-o. Eu não posso reclamar porque eu não falo línguas. Eu não posso reclamar porque eu não tenho tal dom.
Quando eu reclamo, eu murmuro com aquele que está sentado no trono do meio, porque é Ele quem distribui todos os dons, como lhe apraz. Ele é sábio na distribuição, nós não. Ele sabe como fazer e o que a nossa igreja precisa, e Ele faz como Ele quer. Quantas vezes a Luciana chorou, se lembra, amor? Ela chegava para mim e falava: meu Deus, amor, nós estamos encrencados aqui, nós estamos enrolados aqui. E a Luciana me dizia: nós somos inferiores aqui. Irmão, isso é real. Deus está falando com pessoas aqui. Você está aqui e diz: eu sou inferior, porque eu não tenho tal dom. Eu não prego como ele, mas você faz algo que talvez eu não saiba fazer. Eu não saiba fazer. Rapaz, estou sentindo Deus aqui. Está tudo bem quietinho, mas não tem problema. Ele está falando. Porque tem pessoas aqui que andam assim, ó, cabisbaixas, porque não tem tal dom. Diz o Senhor. Nenhum membro da igreja deve se comparar nem contrastar com outro membro da igreja. Sabe por quê? Você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Quanto tempo eu orei para Deus me dar línguas, só que eu pedi a interpretação. Quanto tempo? Ele não quis. Ele não quis. Eu acho maravilhoso o dom de interpretar línguas. Nós não vimos muito isso hoje. Eu já vi várias vezes. Nós vimos isso aqui logo quando eu cheguei, lembra, Alisson? Formidável. Uma levantou e não lembro quem interpretou. Lindo! Esse é o dom. Alguém fala e outro interpreta no culto. Eu pedi a interpretação e as línguas, Deus não quis dar. Eu vou ficar frustrado, eu vou ficar cabisbaixo? Não! Não, de forma alguma não. Devemos exercer o nosso papel no corpo com alegria, zelo e fidelidade. Sabe por quê? Deus fez você e jogou a forma fora. O seu DNA é só seu, ninguém tem igual. Somos únicos. Então faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer com alegria. Faça. Segundo complexo é o de superioridade. Paulo inverte agora. Olha o 21. Irmãos, nós só erramos porque não conhecemos a Escritura. Primeiro é inferior. Não sou ninguém. Agora, soberbo. Olha só o superior, o que ele diz. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Meu Deus! Se a igreja de Deus não tem espaço para inferiores, muito menos para superiores. Eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi muito isso. Nós não precisamos do seu dom aqui, o meu é melhor. Eu falo línguas, eu interpreto e eu tenho dom de cura. Está tudo bem aqui, não precisamos de vós. Vocês acham que isso aqui existe, irmãos? Ou você acha que está aqui só de enfeite? Há alguns superiores dentro do corpo. Acham que são. Acham. Eu não preciso de ti. Eu não preciso de vós.
superiores. Há um texto de 1 Coríntios 4:7, Paulo diz assim: pois quem é que te faz sobressair? Olha como ele começa a pergunta: quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz crescer? E o que tu tens que não tenha recebido, diz o Senhor. Irmãos, isso aqui é sério. Paulo diz assim: ó Corinto, todos os dons que vocês têm, vocês receberam. Não veio da terra, veio do trono, veio de Deus para nós. Então na igreja de Deus não há espaço para soberba. Não há, irmãos, não pode existir. O maior cantor que eu vi até hoje chama-se David Phelps. Eu não vi ninguém cantar como aquele homem. Pois você digita lá no YouTube, você vai ver o que é cantar. David Phelps faz aula de canto até hoje. Olha, eu não preciso de ninguém, não preciso mais de professores. Louvado seja o meu nome. Eu não preciso mais cantar, não preciso mais treinar, Marcelo. Ele vai olhar no espelho e vai dizer: quão grande és tu. Você não é nem inferior e nem superior. Todos somos iguais. Dons diferentes. Irmãos, por isso que a inveja é um problema. É um problema a inveja. É um problema. Porque se a gente se frustrar com um dom que não tem, vocês vão me invejar do jeito que eu prego. Aí é um problema. Eu quero ser igual a ele, eu quero ser como ele. Você quer saber de uma coisa? Eu quero o ministério dele. Não é assim. Equilíbrio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é feliz com o que Deus te deu? Estou falando de dinheiro não, estou falando de dons. Você é feliz? Isso é sério? Você é feliz com o que Deus te deu? Você está desempenhando o que Ele lhe deu a fazer? Terceiro, Paulo vai falar agora no versículo 25 da necessidade de mútua cooperação. Olha o 25. Por que nem inferior e nem superior? Para que não haja divisão no corpo. Para que não haja divisão, que corpo? Que corpo? Igreja. Pelo contrário, cooperem os membros de igual cuidado em favor uns dos outros. Favor uns dos outros. Na igreja, cada um está buscando meios e formas de cooperar, ajudar, abençoar e edificar a todos. Porque quando isso não acontece, a igreja se divide. É para que não haja divisão no meio de vós. A antítese é verdadeira, quando não há a divisão. Para que não haja divisão no corpo. Irmãos, eu não estou competindo com ninguém aqui. Eu não estou competindo com nenhum dos pastores. Pastor Luciano Granado, eu louvo a Deus pela vida daquele homem, ele dizia assim: pastor Marco, nós estamos encrencados, porque depois que o senhor chegou aqui, Deus me fez melhorar. Ele dizia para todo mundo ouvir. Deus lhe trouxe aqui para eu buscar mais, porque nós não estamos competindo,
Nós não somos rivais. Eu não sou rival de outro pastor. A líder do ministério de louvor não é líder da outra do louvor. Ninguém da porta é rival do outro da porta. Quem cuida dos carros no estacionamento não é melhor do que o segundo que cuida do carro. Não pode haver divisão no corpo. A igreja se divide, irmãos. E hoje, infelizmente, as coisas têm ido por esse lado. Nós não submetemos, nós não queremos aprender, nós não nos humilhamos, invejamos os outros, e tudo divide. Tudo divide. Ah, ela tem um dom que eu queria ter, miserável de irmã. Ainda falamos assim. Às vezes fazemos umas orações, Senhor, tira ela e me põe. Quando eu cheguei no Anchieta, chegaram no pastor Luciano e falou assim: pastor Luciano, o pastor Marco vai fazer sombra para o senhor está encrencado. Ele falou: não tem problema. Não há problema. Irmãos, qual é o problema de ter alguém melhor que eu? Vocês acham que tem alguém melhor que você? Muito fácil. Nós encontramos pessoas melhores do que nós com muita facilidade. Eu vou invejar a pessoa? Não, encoste e aprenda com ela. Em nome de Jesus, aprenda com o outro. Encoste e não dê facada nas costas. Encoste, aproveite e cresça, diz o Senhor. Não critique o outro, não fale mal do outro pelas costas. Encoste nele, aprenda com ele, cresça com ele, cresça. Mútua cooperação. Por exemplo, irmãos, há tanto Deus aqui. Rapaz, está forte hoje. Está forte. É que o grandão está falando. Às vezes você gosta do paladar de uma comida. Porém, por uma deficiência de saúde, o médico diz: esse alimento não é bom para você. Então o que você faz? Abdica. E você abdica por quê? Por causa do corpo. Corpo. A igreja é assim. É difícil entender isso. Por que que é tão difícil entender isso, irmãos? Eu recuo às vezes pelo bem comum do corpo. E por que que não recuamos? Porque não fazemos. Por que não abdicamos? Vamos imaginar que você esteja com a garganta inflamada. E hoje é um problema, inflamar a garganta hoje, os irmãos já ficam tudo sem dormir. Você precisa tomar um antibiótico. O braço não tem nada a ver com essa dor, mas ele doa o braço para sanar a dor. Assim é a igreja. Assim é o corpo místico de Cristo. Vocês estão me entendendo? Carlos, está entendendo? Abdico. Porque o corpo sofre. Eu dou o braço para sanar a dor daqui. Eu tomo para sanar uma outra dor em outro lugar do corpo, mas eu preciso tomar para o bem comum do corpo. Isso é igreja. Isso é o que Paulo está falando, não é tititi nem é caras, é escritura. E por favor, não estou atacando ninguém aqui, não pense assim, é escritura. Isso aqui está preparado há um mês. Escritura.
eu não vou deixar tomar injeção. O que vai acontecer? Dor. Dor. Eu não vou tomar o tal medicamento, então é dor. Mas pastor, a boca não tem nada a ver com os rins, é dor, vai adoecer. Entende, Jaime? Vai adoecer. Necessidade de mútua cooperação. Um membro está sofrendo pelo outro em benefício do corpo, igreja. Quarto lugar, se vocês entenderem essa palavra, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. Quarto, no versículo 26, Paulo fala da necessidade de alegria e de tristeza, empatia, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Empatia na dor e na alegria. Dor e alegria. Alegria e dor. Eu estudei um pouco de psicologia na filosofia. Eu fiz pós em filosofia. E a psicologia diz que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. É mais fácil. É muito fácil. Troquei de emprego. Vou ganhar mais. Miserável. Troquei meu carro. Ganhei 2 anos de inglês. Miserável. Irmã, bati meu carro. Às vezes ela até esquece e diz assim: louvado não, vamos orar, irmã. Eu perdi o emprego. Não é louvado não. Nossa, quase eu ia falando que está cheio o coração. Vamos orar, irmã. Vamos chorar. É uma pergunta simples, mas você se alegra com a alegria do outro? Você fica feliz quando o outro está? São poucas as pessoas que têm capacidade de celebrar a vitória do outro. Poucas. Não é, Eliane? Poucas. Eu vi que ela está balançando a cabeça porque é real. E por quê? Porque o mundo delas está centrado no eu. Ela não se alegra com a alegria do outro. Ela queria para ela. Eu. Irmãos, o mundo hoje está dominado pelo eu. Porque não foi comigo, porque não foi assim, porque não foi assado, porque não eu. Romanos 12:15, Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Devemos celebrar as vitórias do outro e chorar com as tristezas do outro. Empatia. E último, os versículos 27 ao 30 nos diz que nós precisamos entender que não somos completos em nós mesmos e precisamos uns dos outros. Olha o 27. Ei, Paulo, olha o que ele diz: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns, a outros, a outros, a outros e a uns. Ou seja, é Deus quem concede dons e quem determina cargos, e não homens.
Entenda isso, por favor. É por isso que tem muita igreja que sofre, que quer pôr pessoas onde elas não têm que estar. E a igreja sofre, a igreja padece, porque ela foi colocada em lugar onde ela não deveria estar. E a igreja sofre, a igreja fica manca. Deus tem um plano perfeito, Ele, não apenas para a igreja local como um todo, mas para cada congregação local. Sabe o que aconteceu com a chegada do Jorge, da Carla, do Eli, da Verônica? Ele conhece o que essa igreja precisa e ele envia membros. Para quê? Que corpo? Que corpo? Cristo, igreja local a princípio. Se você ler 1 Coríntios 1,7, você vai descobrir algo, no mínimo interessante. Paulo diz que não faltava nenhum dom na igreja de Corinto, nenhum dom. A igreja de Corinto tinha todos os dons, os mais extraordinários. Todos os dons, não lhes falta nenhum dom. Nenhum. Eu fico pensando numa igreja dessa. Agora, no entanto, Deus dá a cada congregação exatamente os dons que ela precisa. Exatamente. Irmão, Deus não erra. Se alguém aqui fala em línguas, Ele dará a interpretação para que você fale aquilo que você precisa falar. Se alguém deu o dom de cura aqui, você precisa desenvolver aquilo que Deus lhe chamou a fazer. Você precisa fazer. Agora, eu não estou fazendo por causa do fulano de tal, e aí complicou. Aí complicou. Eu não vou fazer por causa daquela. Há alguém aqui assim nessa noite? Não, não levanta a mão não, era brincadeira. Eu não vou fazer porque eu sou achatado, entende? Então é melhor não fazer. Eu não sou bem vista se eu fizer. Eu não sou bem visto se eu fizer. Então eu me calo. Você vai dar conta. Há nenhum pastor aqui, aquele que está sentado no trono. É a Ele que nós vamos dar conta. É a Ele. Ai se eu não pregar a palavra. Ai se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Irmãos, eu estou quase acabando. Preste atenção aqui. Paulo faz uma divisória no versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos. Efésios 2:20, fundamento da igreja. Fundamento. Mestres para quê? Para ajudar, firmar os cristãos na fé. É para isso que existem os mestres hoje. Firmá-los na fé. Todos os outros dons listados aqui por Paulo, todos são importantes. Todos são. Todos. Agora, por que eu tirei a necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos? Olha o 29. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Interpretam-nas todos? Paulo faz uma saraivada de pergunta aqui para nos dizer uma única coisa: não. Todos são profetas? Não. Todos falam em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Todos têm o dom de interpretar e de... Não, não. A resposta é não. Sabe o que isso significa? Eu preciso de você e você precisa de mim.
Isso é igreja, isso é igreja de Deus. Eu não sou completo em mim mesmo, portanto eu preciso de você, nós precisamos uns dos outros. Não existe nenhum crente com todos os dons, e não existe crente sem dom. Ninguém terá todos, e todos têm pelo menos um. Isso é igreja, isso é corpo, isso é para funcionar como deve funcionar. Paulo nos mostra uma única coisa: não somos autossuficientes, eu preciso de você. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Escuta algo aqui e eu encerro. A unidade e a diversidade precisam ser contrabalanceadas pela maturidade, e a maturidade é decorrente do amor. Vou repetir. Por favor, escute isso. Unidade, diversidade são contrabalanceadas pela maturidade, e a maturidade vem do amor. Por que vocês acham que Paulo fala sobre amor no capítulo 13, em meio aos dons no capítulo 12 e os dons no capítulo 14? Amor. Por isso que ele fala em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. Nada seremos. Sabe o que nós precisamos para viver o que nós ouvimos nessa noite? Amor. Amor. Cristãos maduros amam. Teleios amam. E não é de palavra, é de fato, é de amor. Não basta termos o dom do Espírito, ou os dons do Espírito. Devemos também ter as graças do Espírito. Ao usarmos os nossos dons, ou dom, para servir um ao outro.